pessoal, mais uma palavrinha de fé. Pessoal, eu tava conversando com um sobrinho meu, né? E muito interessante, né? Deus fala assim na palavra dele, né? Ensina o caminho que a criança deve se andar para que quando crescer, né, não se desvie do caminho. Depois que ficar velho, não se desviar desse caminho, né? E na hora ali, esse meu sobrinho tem 11 anos, ele me perguntou: tio, mas e Adão e Eva? Como é que tiveram filhos, sendo que hoje em dia nós não podemos ter união entre primo, prima, irmão, irmão, pai, mãe e filho, filho e mãe, né? E ele me perguntou e você vê a inocência, né? E naquela hora eu me lembrei o quê? Do tempo que eu conheci, né? Jesus, que foi com 12 anos. E eu achei muito interessante, né? Ele querer saber, porque comigo foi assim, pessoal. Eu comecei a querer saber quando eu fui para a igreja, minha mãe me levou, minha irmã, que eu não entendia nada, né? E tava falando de Deus, tava falando de céu, de inferno, de demônios, de santo A, santo B, santo C. E eu falei, poxa, que negócio é esse? Porque minha mãe e meus tios, minhas tias me ensinavam de um jeito. E eu fui aprendendo daquela forma, né? Então, na minha cabeça, do jeito que eles estavam me ensinando, minha mãe, meu pai, estava certo. Só que eu entendi, pessoal. Depois eu fui vendo que do jeito que meus pais estavam ensinando, estava de desacordo com a palavra do Senhor Jesus, com a Bíblia Sagrada. Então ele falava, crê no santo A, santo B, santo C. E eu, né, comecei a crer naquilo dali novinho. Mas depois eu falei na Bíblia e eu descobri, pessoal, que o único que deve ser adorado, o único que deve ser venerado, o único que deve ser exaltado é o Senhor Jesus, que morreu por mim e por você. Então, aí eu fui lendo a Bíblia, fui sabendo da história de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, e aí eu fui entendendo. E aí eu vendo o meu sobrinho me fazendo essas perguntas, né? Ô tio, por que Adão e Eva, eles foram criados primeiros ali, né? E por que eles tiveram filhos, e os filhos tiveram outros filhos, e foi irmão com irmão, e primo com prima e tal. Só que, pessoal, no começo do mundo, ou no começo, né, igual a Bíblia fala lá em Gênesis, o ser humano, Deus falou assim, crescei e multiplicai. E o que aconteceu? Adão e Eva estavam ali no paraíso, de boa. E o que aconteceu? Eva foi dando ouvido para a serpente, né? Que a serpente naquela época ela não rastejava, devia ter perna. E outro detalhe, conversava com o ser humano, segundo a Bíblia. Então, quer dizer, o animal, ele conversava com o ser humano. Deus permitiu naquela época, entendeu? Tanto que o homem mais velho que viveu na Bíblia, se chama Matusalém. Ele viveu 969 anos. 969, quase 1000 anos, quase um milênio. Então Deus permitiu naquela época, Deus falou isso. E Eva deu ouvido, né, à serpente ali, acabou comendo do fruto proibido, que Deus falou, mexa em tudo, só não mexa no meu dízimo. Porque aquela árvore do jardim era o dízimo de Deus. Isso é minha primícia. E Eva foi lá e mexeu, tocou, comeu. Só que até então Eva comeu. Só que ainda o pecado não tinha entrado totalmente no mundo. Por quê? Dependia do homem. Porque Adão, ele tinha saído, estava lá. Então Adão não tinha comida ainda. E o homem é o cabeça, a Bíblia fala. E aí quando Adão chegou, Eva, né? Linda e maravilhosa, bela e com um poder de sedução como vocês mulheres têm, né? Um poder de sedução tão imenso, tão grande que você consegue seduzir os homens, né? A mulher ele tem esse poder, né? Ela pode ser usada por bem, para trazer bênção na vida de um homem, ou também para trazer morte, maldição, perda e daí por diante, igual a gente vê por aí. Então você tem esse poder, que foi o que aconteceu com Eva. Eva, ela pegou e tinha esse poder
Então Adão chegou, né? Porque Deus falou, vai lá, coloca o nome lá nas árvores, nos animais, faz tudo. Ele colocava, então ele ia lá durante o dia, colocava esses nomes, tudo, nos animais. Tanto que o macaco tem cara de macaco, né? A vaca tem cara de vaca, o leão tem cara de leão. E assim por diante, entendeu? Então olha só que bacana. Deus deu essa inteligência para Adão fazer tudo isso. E Eva, né, já tinha feito a besteira, né? De estar ouvindo, porque com certeza aquela serpente já devia estar há meses ali, ó, só na conversa. Não, come, não tem problema nenhum, pode comer, não tem problema nenhum, que se você comer, você vai se tornar como Deus, você vai ser como Deus, né, pessoal? E ela acabou caindo naquela conversa daquela serpente. E acabou, pessoal, que comendo. Aí quando Adão chegou, né, cansado e tal, aí Eva falou, ó, aí ó, eu comi do fruto lá, que Deus falou pra gente não comer, e não aconteceu nada. Então até então ela não tinha visto a nudez dela, ou o erro, o pecado, ela não tinha visto. Mas quando ela ofereceu para Adão, Adão comeu daquele fruto, a gente não sabe qual é o fruto, nos fala que é maçã, mas ninguém sabe se é maçã ou se não era um fruto atraente aos olhos. E aí, pessoal, Adão cai na besteira de comer. Então, quando Adão comeu, aí o pecado entrou no mundo. Literalmente, o diabo entrou literalmente no ser humano. E aí, o Adão tinha o direito, né? O pecado não estava morto, não estava no mundo, porque eles não morriam. E aí, o Adão pegou e deu a chave da vida e da morte pro diabo. E daí então começou essa tragédia toda do mundo, né, que nós estamos vendo aí até hoje. Entendeu, pessoal? Então isso aí é um pouquinho da história de Adão e Eva. Esse daqui é a primeira parte. Eu vou falar a segunda parte também para continuar isso aqui, que é muito bacana, né? A história de Adão e Eva é uma história muito longa, a gente tem muitas coisas, mas eu vou tentar resumir em várias partes pra gente chegar para você entender melhor, tá bom, pessoal? E passa para as pessoas essa primeira parte e que Deus abençoe. E eu vou estar explicando agora na segunda parte sobre Adão e Eva, o que aconteceu depois. Um abraço a todos, que Deus abençoe, pessoal.